Merda. As pessoas estão começando a entrar. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Que bom contar com vocês. Vamos aguardar mais um pouquinho. Mais pessoas entrando. E daqui a pouquinho a gente vai receber a nossa entrevistada dessa noite, a Marjorie Rossi Guimarães, e que vai estar falando sobre um tema tão significativo para muitos de nós: frequência de brilho. Boa noite, todo mundo que está chegando. Mais alguns momentos. E vamos aguardar a Marjorie solicitar para entrar. E a gente está falando sobre esses 19 anos de frequência de brilho no Brasil. Boa noite, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui se aparece a Marjorie pedindo para entrar. Ainda não apareceu, não. E nesse período que nós estamos vivendo, de intensa crise geral, né? É tão importante a gente poder partilhar sobre as nossas experiências positivas, né? Aquelas que sempre nos ajudam a atravessar os momentos difíceis. Certamente, Frequências de Brilho é um sistema, sim, que vem sendo significativo na vida de muitas pessoas. Aqui, eu acho que agora sim. Vamos aguardar a presença da Marjorie. Boa noite. Pronto. Boa noite, gente. Então, eu sou o Miklos Burger e eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Tive a oportunidade de trazer a Christine Day ao Brasil, né, que veio nos trazer esse sistema incrível chamado Frequência de Brilho. E desde então eu tenho sido tradutor dela e organizador dos eventos dela e também passei a dar os meus próprios cursos, né? Mas hoje eu não estou aqui para ser entrevistado. Hoje eu estou no papel de entrevistador. Estou nervoso porque é a primeira vez que eu vou estar nesse papel. E eu vou estar entrevistando uma pessoa muito especial, particularmente especial para mim, porque é a minha companheira, mas especial para todos que a conhecem, né? É Marjorie Rossi Guimarães, pedagoga, psicopedagoga e é terapeuta em diversas modalidades pioneiras de cura. E ela participou da primeira turma de frequência de brilho no Brasil. Então ela certamente tem muito para compartilhar conosco. Boa noite, Marjorie. Boa noite. É um prazer estar aqui e hoje experimentando o outro lado. Normalmente eu estou aqui entrevistando nesse canal, né? E hoje estou aqui para ser entrevistada e estou com muita alegria com isso. E hoje é um dia de comemoração, de reconhecimento da minha jornada. Hoje é meu aniversário, eu nasci no dia 25 de março.
Sou ariana, com muito orgulho, e estou realmente grata por ter feito esse caminho até aqui, por ter dito sim a frequências de brilho e esses 19 anos. Vamos contar um pouquinho aqui, vou falar um pouco do meu processo, né? De como é frequências de brilho para mim, como foi todos esses anos estar com essa energética e essa família de luz. Vamos às perguntas. Mas antes, eu gostaria de pedir, Miklos, para a gente fazer um silêncio, uma respiração. Eu costumo fazer nos meus trabalhos esse momento inicial de um minutinho de silêncio, conectado ao coração. Me alinho com a minha luz sagrada, me alinho com os seres de luz que me acompanham, peço suporte, deixo sair com a expiração aquilo que não me serve mais. Ah, e inspiro, permitindo que entre mais da minha própria luz. Então, isso é a respiração consciente. A gente pode falar um pouquinho também disso. Inspira pela boca e expira. Então, eu agradeço aos seres de luz, a Satya Sai Baba, por também me orientar, me dar um norte. Invoco a presença dos pleiadianos. Entrego, confio, aceito e agradeço. Podemos começar. Eu estou sentindo a energia muito forte, né? E o que eu quero dizer para todo mundo que está conosco é de que as perguntas, as respostas são interessantes para o nosso mental, mas o que realmente importa é a energia que a gente transmite, né? Essa foi uma lição que a nossa querida Aida Pustiunic nos ofereceu há muito tempo, né? O que interessa é a energia. E eu senti muito forte com essa sua condução, a presença, né, dos seres e isso que é importante para a gente ter o suporte, né? Que a gente precisa para atravessar esses momentos críticos para todo mundo, né? Não tem ninguém no planeta que não esteja passando por crise. E crise é oportunidade. Mas vamos lá. O nosso tema hoje é frequência de brilho. E nós consultamos nossas anotações e o primeiro curso no Brasil aconteceu em 2003. Eu fui para a Europa para fazer o primeiro curso com a Christine em 2002, em meados de 2002. E então, por que 19 anos para você, né? Porque, na verdade, antes de fazer o seu primeiro curso em 2003, você já estava conectada com frequência de brilho. Então, eu queria que você começasse contando como foi esse seu primeiro contato. Então, meu primeiro contato foi em 2002, quando uma amiga nossa, Sônia Gomes, e isso você já contou quando você foi entrevistado na sua live, e ela nos convidou para ouvir o CD. E eu fui, querendo saber do que se tratava, fui muito para te acompanhar também, porque você tinha trazido isso, né, como uma coisa bacana, e eu achei muito estranho. Os sons, era algo bem difícil, assim, de estar, mas fui, ouvi tudo, deitei e fiquei com aquilo. Claro que internamente aquilo já estava atuando em mim, né? E depois você foi fazer o curso em 2002. Você foi para a Holanda e quando você voltou, você trouxe um manual e me mostrou, porque você me convidou. Então, o Miklos me convidou para... Ele fazia a tradução e é toda a parte escrita e tem os diagramas no manual do nível. E eu gostava e gosto ainda de trabalhar com imagens, com Photoshop. Na verdade, eu fui aprender a usar o Photoshop para colocar as palavras em português nos diagramas. Então, quando você trouxe e me mostrou o manual e perguntou se eu faria, na mesma hora eu senti, eu vou trabalhar com isso. Não era só
ajudar na confecção, na organização do manual, era trabalhar ser terapeuta. Então, eu me coloquei para ser aluna na primeira turma, eu me abri para isso. E foi assim, mergulho. E frequências de brilho tem isso, as pessoas ouvem a palavra frequência de brilho eu quero. E a gente vai se dando conta de que essa energia vai alimentando a gente, né? E aí eu comecei a trabalhar com esse manual. Eu me lembro bem, eu tenho uma imagem de na nossa casa em Salvador, embaixo, acho que eu não tinha computador em cima, eu tinha quebrado, e eu descia. E eu ficava, eu não tinha experiência com energia. Eu nem tinha ideia de que no computador aquela energia podia passar para mim e eu ter que processar. Eu não sabia, e muitas vezes foi muito difícil. Muitas vezes eu me via ali lidando com a máquina e as coisas não funcionavam, eu queria fazer e vinha choro e vinha emoção. E eu ainda não sabia a respiração consciente, ainda não tinha feito o nível básico. Mas fui e a gente deu conta e o trabalho aconteceu. E depois disso organizamos uma transmissão. Eu pude sentir um pouco mais, mas meu mental, eu tenho um mental muito que critica muito, que julga, pergunta, quer ver, olha, desconfia. E um lado meu entrega e vai. E eu ficava dividida com isso muitas vezes. O meu mental ficava dividida. O meu coração sempre seguiu e sabia que era isso, e sabia dos benefícios, não só pessoal que eu ia ter, como benefício para o meu trabalho, para as pessoas que estavam comigo e até minha família, né? Que eu, principalmente minha irmã, mais tarde minha sobrinha, receberam muitas sessões. E eu sinto que hoje em dia elas têm uma guiança que tem a ver com isso, com ter se aberto também para essa energia. Então, foi assim que começou. Para quem não esteve presente, é difícil imaginar, né? Porque a gente não fazia ideia, né, do que a gente estava, do que a gente estava se envolvendo e mexendo, né? E agora mesmo a energia está muito intensa, está muito forte, me pegou de surpresa. E então tem que integrar a energia, né? Então quem está recebendo essa conversa, que não é uma conversa, é uma transmissão de energia, tem que saber que vai ter que beber mais água, né? Uma maneira de integrar energia é tomando água, mais água do que o normal. E fazendo essa respiração consciente de vez em quando, que é inspirando e expirando pela boca, né? Ah, Ah, como um suspiro. Então, quem está aí lembra de fazer isso de vez em quando. Mas como é que foi então? Você falou na transmissão, né? Transmissão, primeiro evento de Christine Day no Brasil foi uma transmissão no Teatro Jorge Amado em Salvador. Você se lembra como foi? Quer partilhar um pouquinho sobre isso? lembro muito. A gente fez toda a produção, né? Desde confecção de cartaz, ajudei nisso, distribuição, toda a logística. E a gente nunca tinha vivido uma transmissão. A gente já tinha ouvido o CD, né? Que você fez uma palestra logo que voltou do curso, e foi aí que eu e mais 15 pessoas, nos sentimos atraídas para fazer o curso, mas não tínhamos vivenciado uma transmissão. A gente falava para as pessoas, e 300 pessoas, acho, foram. E eu estava lá no papel de anunciar a transmissão, de dar boa noite, e ainda sem o conhecimento e sem a experiência da energia. Muita gente adorou e muita gente não gostou. E algumas pessoas ficaram aborrecidas com a gente. Então, lidei com essa questão durante um tempo, né? Mas ali eu já sabia que o curso ia ser lindo. Foi na véspera do curso, acho que um dia, 2 dias antes, e eu sentia que era uma energia linda e do bem, então não tinha mente que me impedisse naquela hora. Mas não foi tão É, fácil.
Não, nunca foi fácil. E então você colocou esse conflito, né, entre a sua, eles chamam de mente do ego, né? A mente do ego, a mente racional, que é normalmente com quem a gente se identifica, a gente chama de eu, né? No fundo não é eu, é a mente do ego. O eu é o coração, né? E em frequências de brilho a gente percebe nitidamente essa questão, porque a mente do ego não tem o menor entendimento do que seja a frequência de brilho. É uma loucura, vai dizer assim, é uma loucura, não é que esse pessoal fica gritando aí, não está acontecendo nada, estão falando que estão sentindo um monte de coisa. O racional não entende, então quando ele não entende, ele procura descartar aquilo como uma coisa desprezível, insignificante, né? Por isso que muita gente não gosta. São aquelas pessoas que ficam mais na cabeça, né? E aí não se permite sentir. E todos nós temos esse lado, né? E a gente precisa desse lado para sobreviver nessa sociedade. Mas é tão importante que a gente também dê uma oportunidade para o coração, ouvir o coração, sentir pelo coração, né? E é isso que vem acontecendo com as pessoas que são atraídas por frequência de brilho. É como você falou, a pessoa ouve o nome e diz, eu quero fazer, se inscreve num curso de 14 dias e nem sabe direito do que se trata. Apenas tem uma guiança e sabe que tem que fazer aquilo, né? Como foi o seu primeiro curso com a Ida Pustiunic, que é uma pessoa de extraordinária importância no movimento de psicologia transpessoal no Brasil, na América do Sul. Ela foi uma das alunas, foi sua colega. Então, quero falar um pouquinho antes disso tudo. Eu quero falar de quando eu comecei a fazer terapia, a buscar autoconhecimento. Então, isso tem um tempinho. Aos 20 anos, uma grande amiga, que ainda é uma grande amiga, é minha amiga de infância, Cibele Amado, ela já fazia terapia e ela me indicou uma terapeuta. E eu não falava disso na minha família, porque naquela época, hoje em dia ainda é, naquela época era uma coisa assim, quem faz terapia, quem procura um psicólogo é louco. E eu queria, eu tinha momentos de conflito, eu não sabia ainda muito bem o que era, mas Cibele, que é esse anjo na minha vida, né? Ela me indicou uma terapeuta e eu fiquei anos trabalhando com essa terapeuta e anos sem informar a minha mãe. E nesse processo eu comecei a ir para o Capão, comecei a trabalhar com Cibele e no Capão eu comecei a fazer trabalhos de autoconhecimento, em Lotte Loren, com os trabalhos que eram apresentados. E a Ida Puchinic, assim, é especialíssima para mim. Ainda nesse tempo, quando eu comecei a fazer o trabalho de autoconhecimento, a Ida conduzia o Fêmina. E eu achei aquilo incrível e ficava encantada, e cada vez mais eu ia mergulhando. Então, depois disso, eu fui fazendo outros trabalhos e continuei com o processo de autoconhecimento. Então, quando eu cheguei para frequências de brilho, eu já tinha esse caminho, já conhecia a Ida e algumas das pessoas, e isso também me ajudou e me deu força assim de confiar, uma pessoa que eu tenho confiança e está ali como aluna comigo, né? E para mim era uma honra. E a lembrança que eu tenho agora, isso já tem 18 anos, é que eu fui e tinha uma confiança. Talvez também pelo fato de ser Miklos, né? De ser você, meu companheiro, nós já éramos casados, já éramos companheiros na época. Isso fortaleceu minha confiança. Eu outro dia estava pensando nisso assim, eu tinha a maior questão com extraterrestre, eu tenho ainda. E vocês sabem que o trabalho é canalizado pela Christine Day, o trabalho de frequências de brilho, da energia das Pleiades, dos pleiadianos. Então, pensar nisso e sentir isso, para mim não era tão fácil. Então, eu pensei assim outro dia, esses pleiadianos já sabiam do meu compromisso com eles, eu que não sabia,
e pensaram, vou juntar Marjorie com um cara que vai trazer, desse jeito ela não tem como escapar. Então, acho que foi meio por aí. Então, eu me lembro que, para mim, era assim: primeiro que eu fui procurar o local com você, chegamos na ilha de Taparica, num local que indicaram, eu senti que não era, não fiquei bem nesse lugar, não dormi bem. E aí, no mesmo dia que a gente voltou de lá, fomos para um lugar que eu achei incrível, que é a Lagoa da Pedra. Minha grande gratidão a esse espaço, aquelas pessoas que nos acolheram durante esses anos todos, né? E agora me veio uma lembrança. Minha mãe foi conosco nesse dia, ou no segundo dia, e para quem conhece minha mãe, ela era bem assim com as coisas, e ela gostou de ir lá, ela ficou encantada. Então, assim, foram somando coisas antes do curso, né? Toda a preparação, as pessoas terem se interessado pela transmissão, tá? Esse grupo de colegas com a Ida e outros colegas na época, isso tudo foi fortalecendo, né? E o lugar lindo da Lagoa da Pedra, e essas coisas foram me atraindo. E eu não lembro muito bem, assim, de como foi que eu vivi todo o intensivo que é o básico, né? Que agora eu me dou conta, eu passei por isso, quando eu vejo, quando eu sou assistente no curso básico, gente, eu passei por tudo isso. E, e eu não lembro, mas eu lembro de outros níveis onde onde eu tive mergulho assim, tipo, dor profunda, ir no inferno e depois sair na luz, no nirvana. Então, em algum momento eu quero falar disso. Acho que quando eu for falar um pouco mais das minhas vivências com Cristine, né? Ou talvez eu possa falar agora. Diga aí no seu roteiro. Ah, esqueça o roteiro. Se é o momento de falar, pode falar. Então, trazendo isso, eu não lembro qual foi o nível, não foi um dos primeiros. É, na época, eu estava com algumas sensações, assim, como bucite, né? E eu tinha uma sensação, tinha uma coisa no braço, mas uma coisa forte, na região da virilha. E a gente, no trabalho de frequência, no trabalho do círculo, a gente fala, né, das nossas, que questões, o que a gente tem, e Cristine vai fundo quando a gente permite. Quando a gente diz o sim e ela sintoniza com aquilo e a gente se abre para receber, e me parece que foi isso. Eu já estava no trabalho de frequência, não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas assim, em todos os cursos, você que está de aluno atua como terapeuta e como cliente. Então, eu estava como cliente, deitei na maca para receber o trabalho, e a minha colega estava de terapeuta. Em um determinado momento, ela já tinha começado o trabalho, eu levantei a mão e pedi ajuda, porque eu estava sentindo muita dor. E Cristine veio de lá com toda a energia e toda a força que lhe é peculiar e foi na região e tocou. Quando ela tocou, eu tive uma dor que eu acho que poucas vezes na vida eu tinha tido. E a minha lembrança, acho que o Miklos não lembra disso, mas a minha lembrança é que foi tão forte que na hora alguém substituiu o Miklos na tradução, de tão que ele ficou com a situação, né? E depois que Cristine fez isso e disse que a terapeuta continuasse, e a terapeuta continuando o trabalho e Cristine lá botando a energia dela no local da dor. Foi um momento de experimentar essas duas realidades, da dor, e quando a gente pode ultrapassar a dor e se permitir ir além, porque como diz os pleiadianos, toda dor física, toda doença tem por trás um emocional. Então eu estava guardando ali questões que eu nem sabia, nem tinha noção. E quando eu saí e ultrapassei a dor física e fui além,
é como estar no céu, no nirvana. E depois, essa dor nunca mais apareceu. Tive outras, mas essa nunca mais apareceu. Então, assim, são experiências, não só nesse momento, mas outros onde eu pude entrar. Essa foi uma dor física, onde eu pude entrar em dores emocionais, entrar em contato com as feridas da minha criança interna. E muitas vezes eu pude partilhar e com o auxílio de Cristine, eu pude ver o outro lado, sair do outro lado. E é sempre uma bênção. Então é por isso que eu confio e por isso que eu continuei seguindo, mesmo minha mente muitas vezes duvidando, criticando, julgando, mas eu continuei porque tinha esses momentos que me davam a garantia e a confiança no sistema. Isso. As pessoas têm muito aquela imagem de que um trabalho espiritual fica todo mundo sentadinho em posição de lótus, orando, silêncio, né? E quando entram naquele ambiente de frequências, que está todo mundo passando por uma catarse danada e gritando e chorando, não identifica aquilo como sendo algo espiritual, né? Mas acontece que nós somos humanos, né? E nós temos as nossas questões. Então não adianta a gente ficar fingindo que a gente já está iluminado, quando dentro de nós tem um monte de questões emocionais não resolvidas, né? Então o que poderia ser mais espiritual do que curar essas feridas, né? Porque é isso que vai nos reconectando cada vez mais com a nossa luz, né? A gente vai removendo os bloqueios, né? E então aquelas pessoas que são muito racionais ou que estão muito defendidas e não querem realmente olhar e sentir a própria dor, tem muita resistência, né? E então sempre foi um trabalho controverso, né? Um trabalho que gera paixões, né? Pessoas apaixonadas e outras que detestam e falam mal, né? Mas eu acho que isso é assim mesmo. Agora, como é que Christine sustenta isso tudo? Quem é essa pessoa, Christine Day? O seu modo de ver. Então, Christine Day tem todas as características do humano, ou seja, ela é perfeitamente imperfeita, mas ela é uma grande mestra. Eu vejo Christine como assim, a pessoa que disse sim para a vida. Ela disse sim para ela mesma. E uma grande coisa que para mim é fundamental, ela faz seu processo de autoconhecimento. Ela mergulha. A gente sempre soube das questões da infância e de como ela mergulhava nisso. Eu penso que e ela sustenta uma plataforma incrível. São milhares de pessoas que conecta com ela e ela manda energia e ela trabalha. É porque ela se entregou, ela confia no soltar. Ela soltou e entregou sua vida aos pleiadianos. Ela disse sim plenamente. Então, a gente que tem um contato muito próximo com ela, tá? Com ela em outros momentos e nos momentos de trabalho, nos bastidores, a gente sabe, a gente vê o quanto ela é dedicada e o quanto ela tem um compromisso. Para mim, isso é incrível, porque assim, ela marca um horário e ela chega antes do horário e ela tem o maior respeito com a guiança e com esse compromisso dela. Então, essa é uma das coisas que eu admiro muito. Agora, tive questões com Cristine? Tive. Eu tive questões no sentido de muitos que Ivan tem, porque ela tem uma força. Ela não passa a mão na cabeça. Ela quer que você fique melhor do que o que você está na hora que você diz sim para o curso. Ela quer que você mergulhe, que você traga a sua luz e a sua verdade. Então, durante os cursos, eu não tive muitos problemas, mas eu me coloquei para ser assistente da Cristine. E quando eu me coloquei para ser assistente, no curso de 17 dias, que era o curso de professor de Maná, eu já havia feito, eu já estava conduzindo cursos de Maná com a minha parceira Sandra. Sandra fez, Marjorie, vamos fazer vamos ser assistente, que isso vai dar ainda mais força.
E eu fiquei meio assim, tinha receio porque tinha questão do inglês. Eu tinha receio porque eu tinha receio, que eu tinha um medo de como está, como seria, né, lá nesse lugar de assistente, não no lugar de aluna, que é muito diferente. E eu disse, tá bom, vamos, mas eu fui meio assim. E Sandra na hora não pôde ir, então fui eu. E, e nos primeiros dias achei que estava bem, mas a minha mente tinha conflito. Eu ficava sem saber se eu sentava, se eu voltava, onde eu ficava. Eu fiquei muito nas minhas questões, eu fiquei muito com as minhas feridas. E eu ficava nisso, nessa luta interna. Isso acho que a gente estava no início ainda, acho que eu tinha feito até o nível 3, nível 4, alguma coisa assim. E tinha muitas questões ainda. E a Cristine, ela capta isso. Ela não capta o que você está falando, argumentando, ela capta o que está por trás. A energia, essa sua dúvida, essa incerteza, e isso deixa ela enlouquecida, ela não admite. Ela tem essa guiança da precisão e de você estar ali, não ficar na mente da terceira dimensão, de estar na sua essência e na sua guiança. Então, ela provavelmente, quase certamente, ela captou isso. Então, ela falava para mim e não me deixava fazer, porque quando ela sentia que eu não estava alinhada, ela dizia: para não fazer e outra assistente fazia. Então, mexer nas marcas, alinhar, que é tudo muito preciso em frequência. Então, antes de começar, tem um alinhamento desse. Então, esse período, eu tive muitas questões e por um bom tempo eu fiquei meio assim, sem ter uma, não sei a palavra, mas assim, eu ficava meio me escondendo. Eu não me expunha com ela. Eu não ficava muito tranquila, até depois nas transmissões e tudo. Mas eu continuei fazendo os cursos e mergulhei cada vez mais e fui avançando e fui crescendo e fui me empoderando mais e mais. E ia vendo o quanto Cristine era verdadeira no ensinar dela, mesmo que muitas vezes ela fosse tira como agressiva, mas eu pude ver muitas vezes o amor derramando assim sobre mim, sobre outras pessoas, como ela isso, é derramar. Ela derrama amor. E isso me dava uma confiança. E depois de um bom tempo, eu me coloquei para ser assistente dela. E esse é um grande ganho. E é aí que eu pude ver o quanto eu cresci. Porque eu me coloquei para ser assistente dela nas transmissões, nos seminários, né? E nos outros cursos que ela oferecia de 3 dias e tal. E ela dizia assim, ela dizia assim, se eu não percebi nada, é porque estava tudo bem. Então ela não dizia só para mim, ela dizia para mim e para os outros. E elas têm uma coisa que eu acho linda, assim, ela, quando termina o seminário, ela se reúne com a equipe no último dia, né? De manhã, depois que a gente monta a energética, ela senta, pergunta para cada um e ela entrega um cartão, sempre é lindo, decorado, e ela agradece, e ela reconhece. E ela não faria isso se ela não tivesse reconhecendo. Então, receber esse cartão, e eu guardo todos com muito carinho, receber esse cartão, para mim era um atestado assim, você disse sim, você mergulhou, você cresceu. Então, para mim isso é fantástico, são coisas assim desse caminhar que para mim não tem, não tem palavra. Bom, agora caminhar, né? Caminhar, bastante caminhar, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente ainda estava nos primeiros níveis de frequência de brilho, que o curso básico é chamado nível 1. Depois tinha o nível 2, o nível 3. E ela ia canalizando os níveis, né? 2 níveis por ano, às vezes um pouco mais, um pouco menos.
mas ela já dizia, desde aquela época, que seriam 52 níveis. E a gente ficava pensando, mas então, quando é que a gente vai acabar essa história de frequência de brilho? 52 níveis, né? E, e você fez os 52 níveis. Você foi iniciada nos 52 níveis. E depois disso, o grupo que concluiu os 52 níveis perguntou a Cristina, mas e agora? O que mais você tem para oferecer para nós, né? E a Cristina canalizou um trabalho de 5 dias chamado Programa do Círculo. E você estava nessa também, né? Como foi isso de fazer 52 níveis e ainda encontrar motivação para fazer um novo curso, um novo treinamento? Então, a gente no meu, a gente começou com um grupo, né? E depois algumas pessoas foram sendo incluídas nesse grupo, algumas saíram, então era o primeiro ano o básico eram 16. Depois isso foi crescendo, outras pessoas fazendo, e nossa turma tem 40, né? E na maioria das vezes eu segui com esse grupo lindo, que é minha família, assim, de luz, depois eu quero falar um pouco mais disso. E a gente brincava, porque assim era muito bom isso do presencial, que depois que a gente saía do salão, onde tinha um trabalho energético forte, onde a gente não pode brincar no sentido de falar coisas do social, mas a gente ia para a hora da pipoca na Lagoa da Pedra, e lá a gente brincava, conversava, cantava, e a gente falava, gente, 52 níveis a gente vai estar de bengalinha. A gente achava que a gente não ia chegar, que ia ser muito, mas chegou. E ano passado a gente fez ele online, né? Assim, vai ter, não vai ter. Então, quando eu volto no tempo, não parece que foram todos esses anos. Miklos, parece que saiu um pouco. Será? Eu não estou aqui conseguindo ver se as pessoas estão falando, mas será que está ok? Alguém pode dar uma olhada nos comentários, Miklos? Não, Porque você dá parece para ouvir o que. que você está falando, a imagem às vezes fica desfocada, mas dá para ouvir bem você. E as pessoas estão vendo, estão ouvindo? Não sei. Dá uma olhada aí nas mensagens, não? Uhum. Ok. Então, se tiver algum erro, gente, fala aí. Se tiver no sentido de a gente não tá conseguindo ouvir a gente ou qualquer coisa, sinaliza. Então, aí eu estava falando isso, parece que nem foi tanto, mas foi, né? São 52, a gente fazia 2 níveis por ano. E tudo que a cada nível que a gente faz, tem muito para integrar, muitas fichas vão caindo. E a gente fica assim, gente, mas vai fazer mais um? Tem algo novo? E tem. Sempre é surpreendente. E eu sigo e continuo seguindo e vou seguir o meu coração. Então, quando é anunciado, vai ter o nível tal, ou tem um trabalho tal, às vezes ela tem feito muitos trabalhos online, né? Nem todos eu sinto que é para fazer, mas esse eu senti e foi muito, eu vou falar um pouco disso agora, está bem recente, né? Foi mês passado, e 5 dias de trabalho. E para mim fez muita diferença. A gente está 1 ano aqui em Alto Paraíso. Eu venho durante todo esse ano, ou seja, a gente está com muito mais tempo, porque não está tendo as viagens, não estou tendo todo o trabalho que eu tinha e esse deslocamento, né, de ir para Salvador, ir para Paraíba, ir para os lugares dos cursos. Então, eu estou com muito mais tempo, mais possibilidade de estar comigo. Mas eu não estava conseguindo ter uma disciplina. Eu me fazia várias propostas, mas não estava conseguindo ter uma disciplina para autodevoção. Nesse curso, fez uma chave assim, ó. Ela tem vários processos que ela orientou da gente continuar fazendo. Um por semana, um por mês, são vários, são acho que 5 processos. E ela respondeu para uma das minhas colegas assim: acorde uma hora, acorde um pouco antes.
Eu estava acordando aqui com uma lista de coisas para fazer, coisas do prático, do operacional. E isso estava me tomando. Eu chegava no final do dia e não tinha feito esse momento de devoção. Depois disso que ela falou para essa colega, e isso é muito bom nos trabalhos em círculo, que o que é de um vai para o outro, e eu tomei aquilo para mim. E eu estou conseguindo essa disciplina. Eu estou fazendo pelo menos um dos processos. Eu acordo um pouquinho antes do horário. E às vezes tem um dia que é mais livre, eu acordo numa boa e faço. É meia hora às vezes eu faço um trabalho de 10 minutos de conexão com o coração. E tem sido muito bom. Eu tenho me sentido mais em mim e podendo começar o dia de outro lugar e não daquela cobrança, estou soltando mais. Que esse é um grande ensinamento de frequências de brilho, um grande ensinamento dos pleiadianos, soltar. E até hoje, muitas vezes eu fico, eu estou conseguindo soltar ou não? E agora eu posso dizer que nesse aspecto eu estou conseguindo soltar. E, por um lado, o que a pandemia tem trazido de incômodos para muita gente, sofrimento, tem um lado que eu reconheço que eu tenho que agradecer, porque eu estou podendo estar aqui fazendo essa autodevoção e esse cuidado comigo, na alimentação, no ar puro que eu posso ir ao jardim. Então, é isso, botar em prática para mim mesma o que eu aprendi. É, eu gostaria de comentar isso porque a gente falou um pouquinho sobre as noções que geralmente as pessoas têm de espiritualidade, de como são distorcidas, né? Então, por exemplo, espiritualidade, a gente sempre pensa assim nos grandes profetas, nos grandes mestres da humanidade, nos anjos, né? Nos seres de luz, nos mestres ascensionados. E as pessoas não pensam muito nos extraterrestres, né? A maioria das pessoas nem sabe que existe, outros sabem ou intuem que existe, mas não associam isso com espiritualidade. No entanto, muitos desses povos extraterrestres que vêm influenciando aqui a Terra, eles têm um nível de evolução altíssimo, eles são seres de outras dimensões, né? E que contribuem aqui para a nossa evolução, né? Então, num desses cursos, recentemente, uma participante compartilhou a experiência que ela teve, subjetiva, né, com um pleiadiano, e conforme ela falava, todo mundo foi sentindo a energia, né? E era um ser de altíssima vibração, né? Um ser de puro amor incondicional, de pura sabedoria, algo que só de a gente entrar em contato trazia lágrimas aos olhos, né? Então, esse é um aspecto que muitas pessoas não associam com espiritualidade, né? E que, no entanto, o Christine vem enfatizando muito isso, de que todos nós temos uma origem extraterrena, nós não somos originados da Terra, ninguém. E que faz parte da nossa caminhada espiritual esse reencontro com a nossa família de origem, que é extraplanetária, né? E esse é um conceito relativamente novo e relativamente ousado, né? E o outro aspecto é que as pessoas têm muito esse conceito de que espiritualidade é você sempre pensar no outro, é sempre você se doar, é sempre pensar nas necessidades do outro, nunca nas suas, porque isso seria egoísmo, né? E os pleiadianos não falam isso, eles colocam que o nosso primeiro dever, a nossa missão primordial é conosco mesmos, né? E que de fato a gente não pode dar nada para ninguém enquanto nós não estivermos sendo íntegros conosco mesmos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu faço parte desse grande número de pessoas que tinha, acho que eu posso falar assim agora, esse colocar em primeiro lugar o outro, estar sempre pronto para ajudar, para fazer, para botar em ordem, para arrumar, e deixando muitas vezes de lado, às vezes até por não saber exatamente qual é a minha necessidade, qual é o meu desejo agora. Então, o trabalho de frequência me fez muito aprender muito com a conexão no coração. Vim para o coração e perguntar e me dar conta do que é que eu quero agora. Então, eu tenho uma história onde eu fiquei muito presa
as minhas questões de infância, as minhas feridas, né? Eu perdi meu pai com 9 anos de idade e eu fiquei com isso muitas vezes ainda remoendo, como a coitadinha, a vítima. Então, acho que para não sentir muitas vezes, eu saía de mim, desenvolvia essa defesa e ia para o outro. Então, ajudar o outro era muito mais fácil, porque eu não entrava em contato com a minha dor, né? Mas depois eu fui podendo entrar em contato com a minha dor e eu comecei a me nutrir. Outro aspecto aí também, Nicolas, que é assim, que tem a questão da gente se doar e tem a questão também da gente achar que sempre tem que vir de fora. Ao mesmo tempo que a gente não se dá e só dá para o outro, fica achando que o outro tem que se dar para a gente também. Como a gente dá, a gente quer receber. E autonutrição que é fundamental. Então, nesse jogo de não se autonutrir e, e querer fazer e querer doar, é isso que você disse. Não tem como doar para o outro e também receber do outro se eu não me permito, se eu não me dou. Então eu comecei. Então é bem, e hoje é bem significativo isso, porque uma das questões minhas da infância era uma briga, uma coisa assim de não tive aniversário quando era criança, não recebi abraço da minha mãe. Então, isso me acompanhou muito tempo. E de um tempo, eu comecei a ver, não, eu tenho que fazer isso. E comecei a me cuidar. Então, você até perguntou, mas você vai trabalhar no dia do seu aniversário? Eu fiz, não. Eu vou fazer a live porque é um presente. É com esse grupo que eu passei muitos dos meus aniversários e que foi muito bom e que eu festejava com alegria, com os meus colegas, porque muitas vezes eu estava em curso no meu aniversário. E também aprendi a me presentear. E hoje eu tive a surpresa quando você me falou, olha, eu ia encomendar um bolo para você, mas você já tinha encomendado para a pessoa? E sim, eu encomendei meu bolo. Eu me dei de presente essa joia linda da Vibra Joia, porque eu parei de esperar que o outro me desse aquilo que, na verdade, eu queria e eu que tinha que me dar. Então, junto com esses objetos, eu me dou amor, eu me dou presença. E eu só posso fazer o trabalho que eu faço enquanto terapeuta e sustentar um campo, seja no trabalho de frequência, seja no trabalho do atendimento na conversa, seja numa constelação familiar, se eu estou ali me doando e me vendo, me percebendo fisicamente. Então, se eu estou bem fisicamente, eu digo sim, faço o trabalho. Se eu não estou bem emocionalmente e fisicamente, eu não posso fazer. Então, esse cuidado e esse aprendizado, e eu aprendi muito isso sendo assistente, porque na assistência em frequências de brilho, é dito para a gente sempre, primeiro você se cuida. Então, tem uma tarefa para você fazer, você tem que fazer com consciência. E você tem que fazer bem. Tem que estar atenta e presente. É para mover a cadeira para a direita, tem que mover com consciência e precisão. Mas, se você sente que você está mexida, que tem uma questão emocional, você avisa a sua equipe, avisa o professor, avisa quem está com você e toma o tempo para você ali. Isso, para mim, é uma coisa muito linda, porque assim é um respeito ao outro. E eu tinha uma visão errada disso. Se eu sou assistente, eu tenho que estar sempre ligada ali o que está pedindo para fazer. E esquecia de mim, como é que eu ia fazer bem feito se eu estava em conflito, ou se eu estava com ou uma tristeza? Eu tenho que estar comigo, e eu aprendi isso. Eu achava que ia ser difícil, mas eu aprendi. Agora eu consigo sustentar um trabalho e ao mesmo tempo perceber. Aí eu estou sentindo isso, isso é meu. Respiro, vou para ali, mas estou fazendo, estou sustentando. Então, aprendi muito disso. Então, essa é gratidão ao ensinamento dos pleiadianos, a Cristine e a você, Miklos, porque me permite ser sua assistente nos cursos e eu me coloco nesse lugar que não é fácil muitas vezes,
mas eu aprendi muito e honro e reconheço que meu trabalho melhora cada vez mais. É só eu estar conectada comigo mesmo que eu posso fazer muito bom. É Isso. isso. Então, frequência de brilho continua sendo um trabalho altamente pioneiro, revolucionário, quase 20 anos depois, né? 20 anos depois que veio ao Brasil, porque chegou ao Brasil em 2003, mas chegou ao mundo em 1999. Não que a Christine tenha canalizado em 1999, ela canalizou muito antes. Só que a guiança dela dizia: não, você não pode ainda levar esse trabalho para o mundo não está pronto para esse trabalho. Em 1999 foi que ela recebeu a permissão. E aí ela ofereceu o primeiro curso dela em Israel. E depois começaram a vir os outros cursos e vieram para o Brasil. Passado esse tempo, continua sendo um trabalho de ponta, um trabalho pioneiro, um trabalho que não perdeu nada na sua ousadia, na sua originalidade, na sua intensidade, né? Então, é através da verdade que a gente pode encontrar as respostas, né? Não de ilusões. Então, como você falou, não adianta nada ficar no papel de vítima e querer que alguém passe a mão na cabeça, sempre vai ter alguém que acha que está fazendo algum bem se fizer esse papel, né? Mas, na verdade, não está adiantando de nada. Eu queria aproveitar ainda, porque a gente não tem muito tempo. Em 2018, nós tivemos uma experiência interessante, né? Christine e Alissa haviam criado, no norte dos Estados Unidos, no estado de Minnesota, à beira de um dos grandes lagos, né? O que elas chamam de uma estação galáctica, né? Uma estação receptora galáctica, na cidadezinha de Grand Marais, fronteira com o Canadá. E nós tivemos a experiência de ir para lá e nós fizemos alguns trabalhos junto com outros brasileiros, pessoas do mundo todo, né? Queria que você falasse sobre a sua impressão desse espaço que elas criaram e das experiências que você teve ali. Então, foram experiências fortes. O espaço é lindo. Tem a questão do lago que me encantou. Eu ficava maravilhada com a natureza. E o trabalho em si foram dois trabalhos, né? Mas me lembro muito bem, assim, das minhas experiências nos portais e nos trabalhos com as pedras. Elas levaram para lá, para o local, pedras imensas. E o trabalho era todo conduzido com a energia dessas pedras, né? Em determinados momentos. E a gente fazia um contato e teve um desses momentos que a gente ficava próximo, bem próximo às pedras e faziam determinados movimentos que ela orientava. Isso na natureza, muitas vezes era de madrugada, bem cedinho, né? E, e eu tive a experiência de entrar na pedra energeticamente e seres que eu fazia contato. Então, assim, eu não tenho facilidade de ver, mas eu percebo, eu sinto a energia. E aquela sensação, e eu me lembro que a Cristine passou no grupo que eu estava em volta dessa pedra, era uma pedra enorme, e ela conduziu alguma coisa, e na hora eu estava tão em outra dimensão que eu não fiz, ou coisa, e ela veio de novo e veio e falou, e eu meio que assim voltei, sabe? Mas eu estava num espaço incrível. Então, assim, foram experiências fantásticas, e a gente tinha coisa da natureza, da chuva, né? De lidar com isso, e com todas aquelas pessoas. Foi incrível. E o lugar não tem como falar, né? Só vivendo, porque é uma região lindíssima. Então, tudo isso contribui. A força da natureza, né? Os pleiadianos trazem muito isso, né? Dessa energia xamânica, né? Da origem, que a Cristine nos revelou isso, que os pleiadianos foram os povos que trouxeram o xamanismo, né? Então, isso é muito forte no trabalho. No trabalho lá, isso foi mais forte ainda, porque era na mata mesmo. E com aquela água e com aquele
portal lemuriano no lago, então não tem como não sentir. É isso mesmo, muito forte, né? Bom, eu vou te fazer uma última pergunta, que tem que ser uma resposta mais ou menos breve, porque nós fomos avisados que a gente não pode passar de 1 hora, né? Senão a gente não tem como gravar isso, e a gente vai colocar no YouTube, que assim outras pessoas também podem ter acesso e que não puderam estar aqui ao vivo com a gente, né? Você sente, Marjorie, que frequência de brilho pode ser útil ao trabalhar com outros sistemas, ou seja, pode se somar uma coisa com a outra? Sim, posso falar um pouco do meu trabalho, né? Quando eu comecei a fazer frequências de brilho, eu atendia como psicopedagoga. E para algumas famílias, não todas, eu falava do trabalho de frequências de brilho e fiz o trabalho. Eu conduzia, eu fazia meu trabalho de psicopedagogia, com todas as técnicas que eu usava em psicopedagogia, e eu intercalava, ou uma vez no mês, ou a cada 15 dias, eu fazia uma sessão de frequências de brilho com a criança que eu estava atendendo. Eu atendia crianças com dificuldade de aprendizagem, com TDAH, né, com hiperatividade, com dificuldade de atenção. E eu sentia que as crianças que eu fazia essa junção, né? Eu trabalhava com frequências de brilho e trabalhava com as técnicas de psicopedagogia. Tinha um retorno, um crescimento incrível. Agora eu quero falar disso assim, porque minha experiência com as crianças, né? Isso é muito incrível, porque assim, as crianças, os pais queriam, diziam sim para frequências de brilho no tratamento, no trabalho psicopedagógico, e elas, muitas vezes, os adolescentes, principalmente, né, as crianças com 10, 11, 12 anos, eu tive pelo menos uns dois que deitaram na maca, receberam o trabalho, só que eram crianças muito ativas, tinham uma hiperatividade e queriam o tempo todo em um mental muito acelerado. Quando recebiam um trabalho, principalmente o trabalho que a gente chama trabalho de cérebro, elas relaxavam, iam para casa e dormiam e perdiam o controle. Então, algumas diziam: Eu não quero fazer. Elas percebiam que era bom, mas elas perdiam o controle, então às vezes não davam conta. E outros não, adoravam, dormiam durante o trabalho e o retorno, gostavam de receber, e o retorno era muito bom, assim, para a atenção dele, né? Como desenvolvia, como ajudava no trabalho psicopedagógico. Então, sim, Ok. é muito bom que possa fazer, né? E não só, e também quando tem a questão de tratamentos médicos também, Miklos, né? Você está num processo de quimioterapia e juntar e fazer o tratamento médico orientado pelo médico e sessões de frequências de brilho, experimentei pessoalmente e é muito bom. Muito, muito bom. Ajuda muito a estar com o sistema imunológico mais ativo. Muito bom. Isso, Então, que é tão importante hoje em dia, tá né? no tempo, Bom, né? está no tempo. Você queria encerrar com algum tipo de processo, Eu, mas não vai dar, não. Então eu eu só queria peço, saber se não tem nenhuma pergunta aí. não dá tempo, não, senão a gente vai ser cortado, né? Ok, Então eu só então peço vamos que você se agradecer. despeça. É, E eu quero também dizer que outras lives a gente retomou agora, né? Vamos ter outras lives, vamos falar mais. Para quem ainda não sabe direito o que é frequências de brilho, manda pergunta aqui no canal, né? Frequências de Brilho Oficial. E eu quero agradecer a Miklos, agradecer a todos os meus colegas e parceiros dessa jornada, a minha família de luz, né? E é isso. boa noite, gente. Muito obrigado. Estejam com Deus e estamos juntos.